todas e a todos hoje aqui presente. Sejam bem-vindos à nossa quarta mesa intitulada Os Jovens e os Velhos, uma atualização de um embate frente a algumas questões nacionais do nosso ciclo de debate Subjetividade, Descolonialidade e Universidade, organizado pelas professoras Lúcia Rabelo de Castro e Sabrina Savenhago, com apoio do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, eu sou a Juliana Siqueira de Lara, eu sou psicóloga formada pelo Instituto de Psicologia do FRJ e doutoranda do programa de pós-graduação em Psicologia, e irei mediar hoje essa mesa que conta com a presença mais que especial das professoras Carmen Tereza Gabriel e Lúcia Rabelo de Castro. A proposta da nossa mesa de hoje é que nós possamos criar um diálogo a partir de perguntas que eu farei. Em seguida, as professoras irão respondê-las em torno de 10 minutos. E depois dessas perguntas e respostas, o público está convidado a perguntar e participar também da nossa mesa de hoje, nosso ciclo de debates. Então, para iniciarmos o debate de hoje, nós podemos dizer que muito se tem constatado sobre como as relações entre jovens e adultos mudaram ao longo dos últimos anos. Se antes as crianças estavam submetidas a uma posição de proteção, de cuidado e muitas vezes de subordinação e inferioridade em relação aos adultos, hoje a distância que separa a geração mais nova da geração mais velha parece que se encurtou e em muitos espaços se tornou quase inexistente. A proposta do ciclo de debate de introduzir essa temática em uma das suas mesas me parece dizer da necessidade de podermos pensar juntos as transformações, os caminhos e as consequências que essas mudanças têm ocasionado na vida social e política das crianças, dos jovens, dos adultos e também dos idosos, hoje e para o mundo que queremos construir daqui para frente. Nesse sentido, professora Carmen, como você considera a relevância da gente abordar esse tema dos embates entre os jovens e os velhos hoje no contexto político-social em que vivemos? Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Bom dia a todos, boa tarde a todos e a todas. Dizer da minha perplexidade, eu já passei com isso, né? No sentido que eu fiquei pensando como vocês viram um pouco o meu currículo, a minha trajetória, meu pertencimento em termos do lugar de fala aqui na universidade, como é que eu poderia contribuir para esse debate. Embora, é claro que a gente associa educação a jovem, a infância, mas que eu fiquei, foi algo que me ocupou, não vou dizer dias, mas 24 horas pensando no que eu poderia trazer. Eu parti de algumas inquietações que são minhas como pesquisadora e que acho que são importantes e através, eu acho que vão me permitir um canal com esse debate com o tema da mesa, né? Eu tenho insistido nas minhas pesquisas, e eu tentei formular isso uma pergunta, como continuar pensando politicamente o campo educacional, e aí eu digo campo educacional, é pensar projetos de escola, é pensar formação de professores, é pensar currículo, é pensar aluno, né? Em tempos tão sombrios, e eu digo sombrios onde nada é possível, talvez tudo é possível, não sei o que é pior, quando algumas das certezas herdadas, eu diria da modernidade, mas aí a gente pode depois entrar nesse debate com mais tranquilidade, está hoje sendo fortemente abaladas no próprio debate epistemológico. Assim, a gente tem algumas certezas que estão, e eu não estou dizendo isso de uma forma negativa, não. Acho que a gente está imerso em momentos onde alguns parâmetros, alguns paradigmas nossos para pensar essas coisas de escola, de educação, têm sido questionados e eu acho que é até importante que isso seja. Então, eu tenho trabalhado com uma postura epistêmica mais geral de tentar um diálogo, eu diria, estreito, com o que a gente vem chamando de teoria social do discurso e tentando começar essa discussão olhando para o título da mesa e, de alguma forma, não podendo deixar de problematizar os próprios significantes que foram dados na mesa, jovens, velhos e questão nacional, para pegar isso. A gente podia pegar também embate, podia pegar cada uma dessas palavras. Então foi por aí que eu tentei começar a pensar. Eles estão, de alguma forma, fala-se de processo, eu poderia dizer que esses termos, esse título, poderia falar de processo de subjetivação, que posiciona sujeitos no lugar nessas categorias velhos e novos, que esses processos de subjetivação pelo título, se eu estou lendo o título, eles estão marcados na sua trajetória por conflitos e tensões, a palavra embate me permite pensar isso,
E além de que eu acho que também ainda no título diz que nós estamos vivendo um momento hoje, né, uma questões nacionais que de alguma forma implicam ou induzem a reflexão e a reatualização desses embates, né? O título só me permitiu pensar isso. Então, assim, em termos de questões nacionais, eu fiquei pensando o que seria, como é que quer nomear essa expressão nesse título, né? Aí eu rapidamente, muito brevemente, eu tenho só 10 minutos, mas assim, entendendo que eu estou lendo essa questão nacional hoje como uma conjuntura política marcada, eu diria, por uma articulação sombria entre ultraliberais e ultraconservadores, né? Que quando eu digo ultraliberais, o desmantelamento do público de uma forma, né, evidente, e ultraconservador, a gente pode falar de um recrudescimento, de uma perspectiva conservadorismo, né? E essa combinação aparentemente paradoxal, né, porque ultraliberal com conservador, delineia um contexto no qual nós nos movemos. Então, pensar velho, jovem hoje em embate é pensar também nesse contexto, né, a partir dos nossos diferentes lugares de fala, a partir do que eu diria do exercício da nossa agência, né? Eu acho que é um pouco isso que pensei trabalhar aqui, trazer aqui para a gente conversar. Em relação ao termo jovens e velhos, né, e aí a despeito dos critérios que a gente possa utilizar para definir um ou outro desses termos, o que me interessa aqui sublinhar é a interface em jovem e velho como a metáfora do jogo do tempo. Eu tentei pensar dessa forma, no sentido, eu vou chegar à escola talvez nas outras questões, mas que nos institui como sujeitos que agem nesse mundo. Quando a gente fala velho e jovem, a gente está trabalhando com, né, com continuidade, com permanências, enfim. É um pouco essa categoria geração, né, que Riquet nos fala, eu gosto muito, Riquet fala de marcadores do tempo, ele indica o calendário, os rastros e o conceito de geração como marcador de tempo muito importante. E me parece que usar numa mesma fala jovens e velhos, eu usei, né, eu fiz essa escolha de optar por trabalhar nessa ideia, de trazer essa ideia de geração para pensar o que eu quero pensar. Então, eu acho que a relevância, para responder à pergunta, né, do tema proposto, que me interessa sublinhar, consiste em reconhecer a sua potência para pensar a dinâmica do jogo do tempo, isto é, permanências, mudanças, estabilidades, desestabilidades, heranças, que é uma palavra que eu acho que é potente, contingências, em tempos em que presenciamos justamente um acirramento de disputas, né, de memórias e projetos de sociedade. Eu acho que trazer essa discussão hoje num seminário, né, que pelo título geral, eu acho que aborda essas questões, subjetividade, curricularidade, quer dizer, como hoje pensar a infância, pensar a relação de jovens e velhos, é engraçado que vocês fizeram velhos e não adultos, eu depois gostei de saber, porque normalmente a gente usa jovens e adultos, vocês evitaram a palavra adulto, talvez intencionalmente, não sei se foi, mas a palavra, essa expressão me permitiu. Então, acho que a relevância é isso, é talvez historicizar e trazer a dinâmica do tempo para pensar essas questões. E é claro que depois, né, isso eu vou trazer os efeitos dessa reflexão para pensar o campo no qual eu me sinto mais à vontade, que é o campo educacional. Obrigada, professora. Estamos no tempo, muito obrigada. Agora, professora Lúcia, por favor, fique à vontade. Então, primeiro queria, né, dizer assim da alegria, do prazer de poder estar compartilhando aqui a mesa com a Carmen Gabriel, né, um colega que a gente tem partilhado aí muitos trabalhos juntos e raramente a gente tem oportunidade até de poder estar junto assim num debate mais acadêmico, né? E eu acho que isso é muito bom. E está também com Juliana, né, coordenando, e também de poder falar, ter essa oportunidade de falar assim, sobre uma temática que tem assim, me ocupado bastante ultimamente, né? Eu venho dessa área de infância e juventude e mais ultimamente as questões intergeracionais têm se colocado assim, como questões muito importantes e muito prementes, né? E também como Carmen, eu fiquei na dúvida por onde eu iria alinhar a minha resposta, porque eu acho que a resposta ela dá a possibilidade de várias entradas, né? Então, a questão de jovens e velhos, a questão dos embates, a questão do contexto político, então, o que priorizar.
E eu acho que eu talvez vá priorizar essa noção de embate, né? Embate entre jovens e velhos. No Brasil hoje, então, eu estou pegando assim o contexto político a partir aí de uma leitura sobre a questão de jovens e velhos, né, que a gente está enfrentando nesse Brasil, né, contemporâneo. E eu gostaria assim de talvez nomear de uma forma assim mais incisiva essa questão essa questão entre jovens e velhos, né, sob a perspectiva de um embate, com, vamos dizer assim, essa expressão de uma iniquidade geracional, né? Então, eu gostaria de apresentar essa ideia. A iniquidade geracional que hoje a gente presencia, ou seja, como uma geração está sendo afetada de uma maneira, eu diria assim, injusta, ilegítima, ilícita, cruel por outra geração, eu tomo assim alguns exemplos. Então, em primeiro lugar, algo que está no debate atual do dia, que é o genocídio de jovens pretos e pobres no país, né? As estatísticas que a gente tem, né, vamos dizer assim, do número de assassinatos no Brasil, que agora está em torno de 60 mil anual, né, uma estatística anual, também nos mostra que cerca de quase 60%, né, desses assassinatos são de jovens entre 15 a 19 anos. Então, eu acho que isso é uma coisa, isso é uma estatística assim, estarrecedora, né? E muito que nos envergonha, né? Como população de adultos, vamos dizer assim. Eu acho que nessa linha também, outros aspectos, né, também eu acho que se seguem. A própria população carcerária no Brasil, que é composta basicamente de jovens também de origem popular, humilde, né, e, vamos dizer assim, também pretos e pobres, né, e a gente vê, vamos dizer assim, se a gente pensar em termos de até educação pública, né, mas no campo da Carmen, a quantidade de jovens, né, se a gente tem 35 milhões de jovens entre 15 a 29 anos, a gente tem também mais de 10 milhões que não chegaram até o ciclo final do segundo ciclo, né? Eu poderia ser questionada no seguinte sentido, né? Afinal de contas, o que significa essa iniquidade geracional? Até porque ela é muito localizada, ela é muito direcionada para uma determinada população de jovens. Eu acho que isso talvez interrogue ou faça a gente pensar de que maneira, ou porquê, ou como, né, nós deixamos de construir, né, ao longo da nossa República, um certo imaginário cultural a respeito, vamos dizer assim, do que seria uma justiça geracional em relação à nova geração. A gente pode até alegar que as elites, as classes burguesas, elas têm um zelo, um trato em relação à sua própria prole. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, do cuidado com as novas gerações, as elites, né, elas são super zelosas, né? Os filhos, né, vão para as melhores escolas. Então, num certo sentido, é como se a gente pudesse constatar que há aí uma preocupação com uma continuidade geracional. Mas essa preocupação com a continuidade geracional, ela não atinge nenhum patamar mais coletivo da sociedade. Ela é algo que é absolutamente narcísico, se a gente pode dizer assim, né? Quer dizer, é relativo a você e aos seus próprios descendentes.
a gente não conseguiu, né, chegar a um patamar de discussão e de subjetivação coletiva em que as elites ou, né, os adultos, né, de uma forma geral, se sentem responsáveis e se sentem dispostos, né, ou voltados para o cuidado, né, de uma geração de todos, e que inclua todos e todas, né? E aí eu fiquei pensando como que no Brasil, né, o latifúndio não é apenas agrário, né? O latifúndio é também familiar e subjetivo. Ou seja, aquilo que é teu, e pode ser muito, as elites têm muito, né? Na verdade, é para reproduzir essa própria estrutura, que é uma estrutura iníqua, e é uma estrutura que ela não distribui, né? Eu acho que isso toca em questões que depois a gente pode até discutir, que são questões de como que a gente não conseguiu, os adultos, as elites, né, de uma forma geral, né, a gente não conseguiu se identificar, né, com, vamos dizer assim, qualquer jovem, né, seja ele nosso filho, seja ele não seja ele nosso filho, que vai fazer a reprodução societária, que vai continuar no Brasil, que vai, vamos, nos suceder, né? Que, assim, só para terminar, eu diria assim, que em todo momento histórico a gente enfrenta uma diferença geracional, né? Eu acho que a própria colocação do que seria o adulto e o jovem, ou o velho e o jovem, está dizendo aí de uma diferença geracional. O que consiste essa diferença, como a gente preenche esse significante vazio, eu acho que tem a ver com os nossos problemas, as nossas questões, né, e os nossos projetos também. Que lugares a gente vai designar para que os adultos possam preencher suas responsabilidades e também que os jovens possam assumir, né, esse lugar de jovens e, eventualmente, né, um lugar aí nessa reprodução societária, é algo que a gente tem que enfrentar a cada momento. E a pergunta, né, que a gente pode se fazer a partir dessa colocação, né, da mesa, do título da mesa, é se no Brasil a gente tem enfrentado essa diferença geracional, essa questão geracional, né? E daí também a importância de se falar nisso, né, num debate como esse, num debate que está trazendo, né, está chamando a universidade, está chamando os sujeitos, né, e está chamando também uma posição crítica, né, através, né, da perspectiva descolonial, sobre as questões nacionais. Eu acho que a gente tem uma questão nacional grave, que é essa iniquidade geracional, no meu ponto de vista. Muito obrigada, professora Lúcia, pela sua fala, assim como a da professora Carmen, é muito instigante ao nosso tema de hoje, à nossa mesa de hoje. Essa primeira pergunta que incidiu sobre a relevância da gente abordar essa relação entre os jovens e os velhos, que é diferente, me parece, do que abordar como uma geração, ou então falar de uma juventude igual, de uma juventude universal, do que introduzir a questão da subjetividade dos jovens, dos diferentes jovens que habitam o nosso contexto, o nosso território nacional. Então, a resposta de vocês caminha para a nossa segunda pergunta de hoje, desse debate, né, do nosso ciclo de debate, que um pouco vem na reflexão de como é que, por muito tempo, a geração mais velha foi aquela a qual se era destinada à posição de transmissão, de cuidado, de responsabilidade para com a geração mais nova. E, atualmente, a gente tem verificado que essa posição tem sido colocada em xeque pelas transformações culturais, políticas e sociais que a gente tem vivenciado, né? Então, um pouco para a gente continuar pensando esse lugar ocupado hoje pela geração mais velha, pela geração adulta,
E como é que vocês avaliam, né, os embates, como vocês avaliam os embates diante das transformações em que a gente vive entre a geração mais jovem e a geração mais velha? Caberia, talvez, nesse momento da conversa, trazer um pouco uma questão que é a questão que não quer se calar nunca no campo educacional, pelo menos quem pensa em escola pública, formação de professores, é qual é o lugar da escola pública, e eu vou falar de escola pública, né? Nisso que acho que a Lúcia traz para nos provocar, né? Quer dizer, que juventude o lugar da transmissão cultural, que é um termo muito utilizado, né? A transmissão cultural, a transmissão de, né, talvez do mundo de valores, de culturas, de conhecimentos de uma geração a outra. A escola, historicamente, né, teve esse papel, era um dos blocos. A gente pode, inclusive, a partir daí, fazer várias observações e várias reflexões críticas, né, desde uma reprodução de uma desigualdade, enfim. Eu acho que é o caso agora de pensar um pouquinho essa escola e como ela está sendo hoje. Quer dizer, ela está na berlinda, para muitos ela já não serve para nada. Eu sou uma defensora da escola pública, eu acho que eu defendo a escola pública como um locus importantíssimo justamente nesse processo de socialização e distribuição dos bens comuns culturais, talvez os mais desigualmente distribuídos nesse país, que é o próprio conhecimento. Mas não é uma discussão hoje no campo educacional de fácil trato, né? Até porque a gente tem várias críticas também em relação a algumas formas de institucionalização dessa escola. Eu gosto muito do autor que se chama Gert Giesta, que fala que a escola teria 3 funções importantes, que são de qualificação, de socialização e de subjetivação. E talvez a gente possa pensar, a partir desses 3 entradas, um pouco essa ideia, quer dizer, como é, nesse processo, né, que eu acho que está sendo colocado aqui, de geracional, né, que a gente está chamando de uma iniquidade geracional, quer dizer, qual é o papel da escola hoje, né, para tentar justamente perceber, evitar, superar, problematizar isso, né, algumas juventudes e não outras que são, de alguma forma, a quem se garanta justamente essa transmissão e esse cuidado. Tem correntes que são fortes e são potentes no campo educacional que fala, que define a escola como um lugar da diferença. Eu diria que o mundo é o lugar da diferença, né? Eu acho que o que difere talvez a escola do mundo é justamente, aí é um embate, tá? É um embate dentro do campo educacional, em que a escola tem essa função de lançar e relançar o que eu chamo de herança. Não nem sou eu, né? Isso é uma discussão da Derrida que traz isso com muita propriedade. Quer dizer, nós somos herdeiros e a escola tem essa função, de alguma forma, de garantir a passagem dessa herança. O problema é saber que herança, né? Que herança é essa que vale a pena ser passada adiante, porque nem tudo, necessariamente, vale a pena ser passado adiante. Então, eu acho que e aí a escola, como currículo, né, ela é vista como um espaço de produção, sim, de identidade, diferenças, de muitas vezes desigualdades, e como a gente pode pensar por dentro dessa escola pública essa função que me parece importante de socialização, né, seja de socialização, eu gosto muito da definição que diz que a escola é o lugar onde o mundo se torna público para os alunos. Quer dizer, o que é público? Acho que é uma discussão que a gente ainda precisa muito público comum, acho que é uma discussão que tem a ver com o que você está trazendo, né? Eu acho, Lúcia, que é algo que pressupõe, primeiro, todo um processo de, eu diria, de pactuação, não sei se é essa palavra, mas do que a gente seleciona para entrar numa escola, por exemplo, para entrar com um conteúdo legitimado, os valores que a gente... Isso não é fácil, isso não está dado, isso não está naturalizado. Quando a gente fala frente às questões hoje, eu tendo a ver que algumas estabilizações são boas, né? Aliás, toda a perspectiva colonial está mostrando isso, que a gente estava muito ainda, né? A produção do conhecimento era vindo num ponto epistêmico muito, né? Muito unívoco. Eu acho que o decolonial, toda a perspectiva decolonial, aponta nessa possibilidade de pensar de outros lugares, produção de conhecimento também de outros lugares epistêmicos. Então, assim, a escola tem sempre, por exemplo, tem a escola republicana francesa, por exemplo, que sempre foi um exemplo da gestão da coisa pública, ela também está passando por embates e muitas dificuldades, justamente talvez pelo inverso, né? Que ela tem muita preocupação de garantir uma herança nacional e não questiona e não abre espaço para as outras subjetividades. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como do lugar desta instância, dessa instituição chamada escola, que tem as suas particularidades, né? Ela não é apenas um lugar de socialização qualquer, né? Existe toda uma relação com o conhecimento, que eu acho que não pode ser descuidada, ela consegue
trabalhar essa tensão de universalização de valores, de conhecimento e, justamente, combatendo a desigualdade, ao mesmo tempo, não fazendo com que o universal seja um processo de homogeneização ou de hegemonização de um sentido particular de alguma coisa. Não sei se eu estou sendo clara, mas hoje no campo educacional, que discute escola, que discute currículo, pelo menos uma coisa que está clara é que isso não são dados naturais, né? O currículo não é aquilo, o currículo produz identidade, o currículo nos produz, o currículo não é um conjunto de disciplinas neutras, né? O que está ali com intencionalidade, né? Se a gente pensar em várias questões hoje de gênero, enfim, por exemplo, a escola produz os sentidos feminino e masculino, ela é um dos dispositivos mais acionados para a construção disso. Então, assim, eu acho que essa reflexão que vocês trazem, que a mesa está trazendo, que fala do lugar da juventude, de uma juventude, né, dos jovens como herdeiros, eu acho que são primeiro todos os jovens, né, como é que a gente coloca, não fazendo uma distinção aí em termos de origem social, ao mesmo tempo também não homogeneizando a juventude, né, porque existem particularidades que têm que ser respeitadas. Então, eu acho que é o grande desafio hoje, é trabalhar o entendimento de uma escola que está sob rasura violenta, né? Tem gente aí defendendo o fim da escola, homeschooling, a gente está num momento que a necessidade imensa da defesa da escola pública, porque ela continua sendo ainda, você falou em justiça, ou justiça geracional, né? Eu gosto muito também de usar uma justiça cognitiva. Eu acho que talvez essas duas justiças articuladas possam garantir, né, ou garantir, ninguém garante nada, mas pode apontar outros caminhos em que a gente consiga, de alguma forma, assegurar esse lugar que eu acho crucial da escola. Só para terminar, não sei se eu ainda tenho tempo, o que me parece perigoso, né, é como essa tensão entre universal e particular, entre um currículo, pensar em currículo, pensar em escola, seria para todos, e ele não faça isso descuidando, né, justamente da função da relação com o conhecimento. Quando de conhecimento, a gente pode abrir aqui um debate, eu não estou falando do conhecimento do conteúdo, eu não sou conteudista, mas também não sou conteufóbico, no sentido de você trazer essa discussão, o que é importante guardar como um patrimônio, né, do nosso conhecimento, que todos têm acesso, sem que esse todos, né, como hoje tem sido discutido pelas BNCC, né, a Base Nacional que tem uma política enorme, seja o apagamento das diferenças. Então, é como trabalhar o universal que não seja o apagamento das diferenças, por exemplo, como trabalhar a garantia de um patrimônio comum em termos de conhecimento, do cuidado, né, de uma juventude que a gente está, de alguma forma, né, tá apresentando esse mundo que eles que vão, né, no momento, acho que ele colocando, onde isso está completamente sendo ainda, você estava falando, você chamou a atenção para a juventude, né, como sendo algo que esteja sendo pouco cuidado. Eu diria que com a reforma da Previdência, os velhos também estão sendo completamente desamparados. Eu acho que a gente está num mundo em que nem velhos, nem jovens estão sendo muito cuidados, né? É interessante, porque eu vejo, né, que você está se pensando em termos de aposentadoria, essa relação, esse embate, eu acho que é um embate, talvez por um presentismo que estamos vivendo tão aqui ou agora, que eu acho que nem o futuro, né, que a juventude representa, nem o passado que já viveu, da vivência e experiência, tem sido respeitado. E acho que a escola tem muito a fazer nesse trabalho de mediação, mas não é a escola tem que ser também, ela está sob rasura, e acho que é bom que seja, mas ela tem que ser, quando eu digo que ela está sob rasura, eu estou usando um termo assim, ela tem que ser repensada, ela não, eu acho que a sua defesa não é uma defesa fácil, mas ela é ainda, para mim, né, e aí porque eu tenho falado, discutido, indispensável, incontornável para pensar politicamente esse mundo. Deu conta aí dos 10 minutos? Eu não sei porque eu não falo vez demais. Mas você conta para abrir então, muitas questões para gente. E da importância, sim, que eu acho que é um consenso também, eu acho que da nossa posição, me parece, da mesa, do ciclo de debates, da importância de como a escola é o nosso patrimônio, é o legado, me parece, também dessa geração que está aí, né? Geração mais velha e geração que está aí deixando algo para quem chega. Professora Lúcia, por favor. Então, aí eu acho que a pergunta também, ela traz aí várias possibilidades, e eu fiquei aí com basicamente duas possibilidades que você traz nessas noções de transmissão e proteção, que
geralmente essas duas ideias, né, essas duas práticas balizaram aí as relações entre jovens e velhos, jovens e adultos. E aí eu vou tentar trazer algumas, talvez, associações em relação a isso, porque vindo da área de infância, né, tendo trabalhando na área de infância, essa ideia de proteção, em primeiro lugar, ela coloca muitos problemas para a gente hoje, né? Ainda que seja uma prática e um ideal ainda, né? Que orienta e como que os adultos têm que se portar e se comportar em relação aos mais novos, a ideia de proteção também tem sido assim, muito criticada em função, né, de muitas vezes impedir, desfavorecer, bloquear movimentos, vamos dizer assim, emancipatórios, né, de jovens e de crianças, né? Então é como se proteção estaria ligado também a uma ideia assim de governo das crianças, de comando das crianças e dos jovens, né? De falar por, né? E nesse sentido, essa ideia de proteção, ela pode ser criticada quando se pensa, por exemplo, em trazer os jovens e as crianças para poder dizer mais o que eles pensam, trazer eles mais para incluí-los em movimentos de participação, em ações de participação. A gente sabe que essa ideia de proteção é uma ideia também historicamente construída, né, ao longo, principalmente, da modernidade. Eu acho que para que se construísse também essa ideia de proteção, né, de que o adulto tem que proteger a criança, eu não estou falando a ideia de cuidado, que é um pouco diferente, mas proteger, assim como, né, o homem tem que proteger a mulher. Então, essa ideia de proteção, ela também inventa, em contrapartida, uma ideia de dependência, de inexperiência, de maturidade, de vulnerabilidade, de fragilidade. Então, ao adulto protetor sempre corresponde a criança que não sabe, a criança que precisa, né, do apoio do adulto, do amparo do adulto, etc. Né? Então, eu acho que a gente ainda está num momento, num contexto que a ideia de proteção ainda vige de uma forma forte, e eu acho que ela está sendo abalada. Eu acho que ela está sendo abalada na medida em que, por exemplo, né, se concedem direitos às crianças, né, e é claro que todo o arsenal aí de direitos da criança, eu acho que vem também um pouco ameaçar a posição dos adultos em relação ao que eles fazem, né, e às suas responsabilidades, por exemplo, em relação às crianças, né? Então eu deixo mais assim isso mais como talvez uma possibilidade também para a gente discutir, né? Mas eu vejo assim que há outros encaminhamentos possíveis, né, para a gente pensar sem fugir às responsabilidades que os adultos devem assumir em relação às novas gerações, e aí também responsabilidades como um significante vazio, né? O que vem a ser, o que vão ser as responsabilidades dos adultos é algo que a gente vai ter que descobrir e construir, talvez, a cada geração, né? As ideias também de quais as reciprocidades, e eu também não estaria falando só de responsabilidade de adultos em relação às crianças, mas também quais seriam a contrapartida de jovens e crianças em relação aos adultos, né? Então, não estou deixando de fora as crianças e os jovens como aqueles que também não podem nunca reciprocar aos adultos, né? Agora, uma outra ideia que você traz, né, dentro dessa
dessa dinâmica geracional entre adultos e crianças é a ideia de transmissão. Na mesa passada, a gente, né, falou muito dessa questão da transmissão hoje, e eu fico pensando, eu acho que as duas palestrantes colocaram assim, muito enfaticamente, né, as responsabilidades dos adultos em relação a essa transmissão, né? Só que, a meu ver, algo que talvez possa ser problematizado, e aí eu não sei o que Carmen vai achar do que eu vou dizer, mas eu acho que talvez, e falando assim, quase radicalizando para me fazer mais enfática, talvez o modelo pedagógico de transmissão ele já esteja muito desgastado, né? E o modelo pedagógico de transmissão seria esse modelo que nos é tão evidente, né, e tão presente ainda nas nossas práticas, que é do adulto que sabe, do adulto que é experiente, do adulto que enquadra a criança, né, naquela posição, né, de submissão, subordinação, porque ela não sabe. E eu acho que todo o enquadramento institucional da escola é feito um pouco nessa base, né, sobre essa concepção bastante pedagogizada da transmissão. Aí a gente poderia se perguntar, né, mas qual seria um outro modelo de transmissão possível? Né, eu pensei em várias coisas, mas eu não vou dizer. Eu vou deixar, talvez, ser provocada no debate, né? Mas eu acho que existem outras possibilidades. E eu acho ainda, vamos dizer assim, colocando mais uma provocação aqui também para a gente pensar a respeito, num certo sentido, eu acho que a gente, apesar da gente viver no Brasil, na América Latina, em outros países periféricos, uma situação muito precarizada, assim, em termos, em vários sentidos, né, de uma democracia precária, uma institucionalidades precárias, em termos do sistema judiciário, isso e aquilo. Eu acho que talvez essa precariedade ela nos ajude a ter uma certa frouxidão, uma certa margem de manobra maior para a gente pensar caminhos alternativos que possam ser diferentes daqueles caminhos pensados e já trilhados no norte. A gente sabe, a Carmen falou isso, eu acho que eu vou pegar isso também para o meu argumento, como que uma escola francesa republicana, né, por ser uma instituição de mais de 100 anos, com aquele peso, né, de tantos, né, de um caminho percorrido e tão consolidado, como é muito mais difícil, talvez, de uma reformulação radical, de pensar linhas de fuga revolucionárias, né? E eu acho que os países do dito terceiro mundo talvez estejam nessa posição, né? Com toda a nossa precariedade institucional, talvez isso seja um trunfo que a gente tem, né? Da gente poder ter assim, uma largueza, né? Um certo afrouxamento para a gente poder pensar alternativas. Então, é isso, assim... Eu queria dialogar 2 minutinhos, que eu acho que é importante, com a música, a palavra transmissão. Eu acho também, existe aí alguns engessamentos de sentidos, e eu acho que tem outras possibilidades. Um pouco trabalhando a ideia do problema da transmissão do como, né, é um pouco também o entendimento do que é um professor e aluno na sua relação. Quer dizer, que eu acho que tem até do Pasteur, que é a fala do mestre ignorante, por exemplo, se é possível. E tem a ideia de que, por exemplo, com o qual eu venho trabalhando, que não existe aluno e professor fora da relação professor e aluno. Ninguém é professor previamente, é na relação, né, naquele contexto, muitas vezes, que a relação pedagógica se constitui. Então, esse modelo pedagógico tem que se pensar também que nós temos hoje no campo educacional uma grande variedade
de entendimento, de possibilidade de entender. O que me parece importante aqui, na discussão, é o papel da escola, né, no que e no como ela garante ou deve garantir essa passagem de uma herança. Uma herança tem que ser passada e como ela passa essa herança, não no sentido da reprodução, mas do relançar dessa herança. Mas eu concordo, eu acho que existe uma percepção, que é aquele, né, do muro, a escola como um lugar de aprisionamento, isso também já tem que ser repensado. Eu acho que a escola não é nada enquanto a gente não está lá dentro trabalhando nela, essa é a minha posição. Não existe uma escola que eu possa essa escola assim, sabe? Eu acho que no momento que você está lá dentro, você está na sua relação, constituindo a sua relação, é claro que existe instabilidade, que existe, né? A gente sabe, a gente pode fazer o meu raciocínio para a universidade, né? Quem já foi diretor como, né, no ICE, a gente sabe que existe aí os limites do campo de possibilidade, mas existe uma multiplicidade de possibilidades de invenção e criação que eu acho que está aberto, que a escola pode também oferecer. Bem, né, que muito se fala atualmente no embate intergeracional, nos confrontos, nas dificuldades entre adultos e crianças, seja dentro de casa, entre pais e filhos, como também na escola, entre professores e alunos. Diante desse cenário, marcado muitas vezes por agressões e destituições, há alguma aposta de que as relações entre crianças e adultos possam passar pela ordem da cumplicidade, do cuidado mútuo e da solidariedade intergeracional? Como é que você avalia isso, professora Carla? Bom, depende do que a gente está entendendo por cada um desses termos. Tem isso. Cumplicidade, cuidado mútuo, solidariedade internacional. Eu acho que essa questão me provoca a repensar talvez três conceitos aqui, ou três ideias que eu já falei, que já foram faladas aqui na mesa. Eu acho que a questão da diferença, como é que a gente pensa essa diferença intergeracional, né? O que é comum como sujeitos e o que é diferente, né? Posicionados em momentos das trajetórias de vida. Eu acho que tem que falar, talvez, coisas que falamos pouco, falamos assim, pelas questões nacionais, mas eu acho que seria relações de poder assimétrica também, essa são, né, responsabilidade, cuidado, são termos que talvez camuflam, né, relações de poder assimétricas. E acho que a gente fala de limites, né? Assim, qual é o limite da nossa responsabilidade nessa relação? Né? O limite, eu acho que a fronteira é tênue, né? Qual é esse limite, né, da escola nesse processo de formação desse sujeito, dessa subjetividade cidadão, né? E aí, eu acho que em relação à diferença, tem algo que talvez seja o mais difícil para nós pensarmos, que não é a diferença dos sujeitos diferentes, é a diferença que institui o social, né? É a diferença de pensar que, porque quando a gente começa a achar, eu tenho muita implicância com isso, não sei o que vocês pensam, a gente pode conversar sobre isso, sobre a discussão de tolerância da diferença, né? Que a gente tem que respeitar as diferenças, eu acho que isso me parece um pouco, ainda pouco para o que isso representa. Eu acho que a maior dificuldade nossa é ser o outro do outro, né? Porque quando a gente diz que o outro é alguma coisa, a gente já se colocou no lugar da norma. Nós somos normais e temos vários outros com quem a gente tem que lidar e tolerar. Então, assim, quem é o outro na relação velho-jovem, velho e adulto, velho e criança, né? Eu acho que a relação da alteridade aí, a gente sempre pensar que nós somos o outro do outro, ou seja, a diferença, e viver, né, dessa forma, não nos colocar no lugar da norma. Então, talvez isso seja uma questão interessante, nessa relação geracional, existe a normatividade, né? E talvez o que significa sair dessa relação, que eu acho que implica no que eu falei, né? Então, assim, aí a pergunta é se a gente aposta, acho que é importante, né, diante desse cenário que é marcado por vários embates. Eu tenho apostado muito num significante que eu tenho estudado, tenho tentado ler, escrever sobre isso, pensando no declaro de escola, mas eu acho que pode ser que é um significante comum, né? Inclusive tem o Cristiano Lavado, talvez eu tenha aí um livro comum, porque é um termo muito da base nacional que não é comum, né? E há uma crítica no campo educacional imensa sobre esse comum, né? Esse comum entendido aí como a negação da diferença, o comum entendido como o apagamento, né? O silenciamento. E eu acho que a gente tem que resgatar outros sentidos, né? Outros fluxos de sentidos desse termo, que são muito mais potentes, tem uma potência política que me interessa, que eu acho que é esse comum do co-fazer, do co-decidir, de decidir juntos, né, de pensar juntos, que é um valor extremamente democrático, que se aproxima do que seria, para mim, público. É muito mais no entre, né, entre espaço, dessa e que é um ato político, é um princípio político, não é comum uma coisa, não é a coisa pública, né, e além disso não é aquilo que já está
instituído naturalmente como comum, por exemplo, os mares, até a natureza. Eu acho que é algo que a gente pode juntos instituir, né? A ideia da instituição do comum como refundando a instituição nesse sentido. Eu acho que pode ser um caminho para pensar o que seria, então, é isso que eu quis dizer, comum nessa relação assimétrica, nessa relação conflituosa, buscar juntos aí, através das instâncias, onde é família, escola, né? São os vários campos onde esses sujeitos circulam e vivem, essa construção desse, né, dessa, talvez aqui seria a solidariedade, né? Seria isso a solidariedade, seria isso a cumplicidade, não sei, esse cuidado, mas é essa codecisão que é uma decisão política. Política não no sentido, né, do Estado, mas política no sentido da reação, da agência, do fazer a partir de um campo de possibilidades e de limites, como nós gostamos de ver. Eu acho que sempre vale a pena apostar, só queria terminar com isso. Eu acho que sim, né? A aposta é uma palavra que eu adoro utilizar, porque a gente diz a hipótese não dá para sustentar muito tempo. Mas a aposta é algo que tem uma força política, gostei de vocês terem usado na questão, né? Acho que vocês usam, vocês não usam. A aposta, eu acho que é isso, é uma tomada de uma crença, talvez, né? Mas é uma tomada de posição e é um investimento também. A aposta tem essa palavra que eu traz essa ideia de investimento. Apostar em determinadas leituras do mundo, apostar em determinadas, né, produções. Quando eu digo leituras de mundo, são leituras políticas do mundo, né? Eu acho que é isso. O comum, eu acho que é um termo que, no campo educacional, eu tenho certeza que a gente precisa resgatar a potência política do termo, que está muito valorizado, e eu acho que para o debate aqui da mesa ele poderia também ajudar. É claro que eu estou aqui jogando assim, depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais. Obrigada, tá? Então, a pergunta, ela fala em agressões e destituições, né, do cenário atual, nessas relações entre crianças e adultos, né? E ela pergunta aí o que seria possível em outras direções, em direções da cumplicidade, do cuidado, né? E eu fiquei pensando que talvez olhar para essas agressões e destituições é também olhar um pouco para o que antecede isso, né? Como que essas gerações, dentro de um contexto que é um contexto extremamente competitivo, né, desse sistema econômico em que a gente se encontra, como que, vamos dizer assim, o individualismo, né, a competitividade, né, a busca incessante, talvez, né, pela novidade, pelo prazer, né, como que isso, de alguma forma, encaminha as relações, né, não no sentido exatamente de construção, por exemplo, de cooperação, de construção de solidariedade. Eu acho que na escola a gente vê muito isso, né? Uma escola que está sempre, né, premiando e fazendo com que os alunos, por exemplo, façam uma competição entre um e outro para maior nota, para, né, estarem, vamos dizer assim, alcançarem determinadas posições e tudo mais, ou talvez centrada nesses valores. Eu acho que pouco cultiva, né, vamos dizer assim, o trabalho coletivo, a solidariedade, a ajuda mútua. E eu acho que também, da mesma forma, né, vamos dizer assim, esse investimento que se faz hoje, né, de uma gestão escolar muito baseada nos princípios econômicos de bonificações porque a escola atingiu determinadas metas, isso e aquilo, colocando uma escola contra a outra, etc. Tal, quer dizer, dentro dessa métrica que a gente tem chamado de produtivista, né, também eu acho que não encaminha uma busca de soluções de problemas que estejam muito mais na contramão disso, na busca de ajudar, de entender, né, o que se passa nessa escola, se tem a ver o que passa na outra escola, se a gente pode trocar, né, conhecimentos e experiências, enfim. Eu acho que o cenário de agressões e de destituições, de que fala a pergunta, eu acho que está
absolutamente relacionada com essa selvageria, né, que a gente, né, presencia, né, impetrada, eu acho, pelo sistema econômico que a gente vive. Agora, eu lançaria uma outra ideia também, que é uma ideia com que eu venho também trabalhando, que, vamos dizer assim, da ordem, vamos dizer assim, das relações intergeracionais. Eu acho que cada vez mais, né, a se pensar, por exemplo, né, movimentos como os movimentos de ocupação das escolas, que têm acontecido no Brasil, aconteceram em outros países da América Latina, a se pensar, por exemplo, com um certo protagonismo, que as próprias crianças, né, e não só crianças brasileiras e latino-americanas, mas que têm sido veiculados, né, de crianças que protagonizam aí lutas, né, sejam para as meninas estudarem, sejam para, vamos dizer assim, uma maior percepção de danos ambientais, porque os danos ambientais eu acho que colocam na pauta o problema geracional, né? Se não se tiver água amanhã, se não se tiver ar para respirar, né? Se a gente viver num lugar, né, que, vamos dizer, as alterações climáticas, né, causarem desastres muito grandes, quem vai sofrer mais certamente vão ser as próximas gerações. Então, a questão ambiental é uma questão que tem sido, de alguma forma, as crianças têm sido, a gente tem visto aí o protagonismo de crianças e jovens, né, com essa pauta. Mas eu acho que aqui, né, falando de Brasil e de América Latina, a nossa pauta tem sido a educação. A partir, por exemplo, desde os primeiros congressos da juventude, no governo do Lula, etc., a educação tem sido eleita como o problema maior que os jovens apontam, né, como aquilo que seria a dívida geracional, né? E eu acho que é por aí que talvez a gente possa pensar num outro registro, vamos dizer assim, político e subjetivo das relações intergeracionais, que seria o registro político, né? E aquilo que eu venho chamando de uma certa politização das relações intergeracionais em torno da pauta da educação, no sentido de que os jovens eles estão percebendo, e as crianças também, de que a educação é algo que a geração de mais velhos deve a eles, né? E eu acho que eles estão dispostos a, talvez, pegar isso como uma luta política. E pegar isso como uma luta política significa criar um campo de antagonismos. Um campo de antagonismos que eu não sei se os adultos vão estar lá no embate. Eu acho que os adultos vão estar sendo convocados para o embate e vamos ver como os adultos vão se colocar. Então, como é que vai ser essa reação desses adultos? Eu fico pensando muito assim, como é que esses adultos vão querer enfrentar essa pauta da educação nesse país, né, como uma dívida geracional? Ou se isso vai ser algo que não vai poder acontecer por conta de que se tem que fazer caixa, né, se tem que pagar os rentistas nacionais e internacionais, etc. e tal. Então, eu acho que essa pauta é a pauta da juventude. Eu acho que, através dela, eu acho que as relações intergeracionais tendem a se politizar. E, nesse sentido, tendem a criar aí um campo de antagonismos que podem ser crescentes, fortes e intensos. Obrigada, professora Lúcia. Bom, então agora a gente chega ao nosso segundo momento da nossa mesa de hoje,
que a gente abre para o público participar com perguntas. A gente pensou em, de repente, fazer um bloco de 3 perguntas, a gente volta para a mesa e depois abre. Está de acordo? Você também? Pode ser? Bom. Temos os dois. Pode ser o seu na frente? Pode ser? Então, por favor. Isso. Boa tarde, agradeço as apostas e as questões levantadas na mesa. Bom, meu nome é Wagner, eu fui mestre de educação pela UFRJ ano passado e eu trabalhei e estudei as ocupações do Rio de Janeiro. E a minha questão eu também não sou conteúdo fórum, mas eu tenho uma grande dificuldade. Hoje eu vim da sala de aula, eu dou aula sobre a rede estadual, e a minha dificuldade é clara. Eu sou de uma geração que tem outra geração no meio para dar aula para jovens de 15 a 17 anos, né? No meio da geração dos meus filhos, né? Sou avô. E eu tenho trabalhado, a questão que eu levanto para a mesa é a seguinte: como é possível eu construir afeto com essa geração, na medida que eu quero problematizar um conteúdo, só que na experiência que eu tenho, minha experiência naquela idade era só conteúdo, né? Só estudei conteúdo e gostei do conteúdo. Eu sou professor de história, sempre gostei disso, mas isso não atinge mais, essa racionalização de conteúdo não atinge mais esse jovem. Ele quer construir a prática, ele quer estar junto com o professor nessa relação que a professora explicou, essa relação professor-aluno. Então, essa dificuldade de construir afetos. Eu pensei, agora, nessa última pergunta, lembrando aqui, a questão ambiental quase não está, eu acompanho campanhas de universidade, quase não está colocada na sociologia, eu também sou professor de sociologia, quase não está colocada, é um assunto muito novo, mas não tão novo, tão importante, e muito menos a questão artística. Porque foi a melhor forma, não foi minha dissertação, a melhor forma que eu vi a apresentação da ocupação, hoje que representou para aquele jovem, foi essa forma artística, essa performance que eu vi recentemente em São Paulo. Então, talvez, eu até adiantando a resposta, seja em torno disso, quer dizer, trabalhar o denominador, trabalhar essa forma artística. Seria, no caso da pergunta, se as pessoas têm algum meio de me ajudar nesse sentido. Eu não poderia ver isso, essa forma de construir afeto nessa relação de sala de aula, junto com esse jovem que é tão distante da minha geração. Boa tarde a todos, convidando a mesa, professora Augusto, professora Carlos e a professora. Aproveitando que o debate está centralizando também na questão da importância da escola, né, de repensar a escola, eu faço a pergunta com a intenção de que a resposta ela tangencie tanto a parte educacional quanto a parte psicológica, considerando que a escola é um lugar não só de formação intelectual, mas de formação também da subjetividade do indivíduo, né, que futuramente será um adulto, no caso do jovem. O que esperar de uma sociedade que daqui a um tempo será formada por pessoas que foram escolarizadas pela tutoria doméstica? Se é que a gente pode usar escolarizada aí. Tutoria doméstica seria, né, caso essa medida recentemente aprovada de permissão para que, enfim, grupos religiosos, pais, mães pudessem educar seus filhos dentro da sua própria casa, dentro da sua própria comunidade e se desobrigassem de cumprir um dispositivo constitucional que é a obrigação da escolarização na escola. Essa é a minha pergunta para ambos os professores. Qual é o seu nome? Pedro. Eu sou historiador aqui da UFRJ também, sou servidor aqui. Já, Pedro. Obrigada pela sua pergunta. Eu sou Adelaide, eu faço doutorado aqui e eu estudo numa escola, eu faço a pesquisa numa escola na favela, lá na Maré. E eu fico pensando assim, se para construir uma relação, né, de
sociabilidade, né, de possibilidade também de subjetividade e de construção de conhecimento dentro da escola, que foram as 3 coisas que acho que você colocou, né, em relação à escola, como é que se trabalha em relação a essa questão intergeracional, uma relação que não seja autoritária, mas que de alguma forma essa relação passe por uma questão de autoridade. Como é que se lida com a questão do autoritarismo e autoridade? Porque eu acho que não só tem as questões que envolvem as diferentes gerações, mas também tem as questões da própria tecnologia, do WhatsApp, né, das redes de uma forma geral, que elas estão presentes na escola, né, no dia a dia. Elas interferem, elas ocupam um tempo, né, no momento que os alunos e os professores estão lá. Enfim, falar um pouco sobre isso. Sou Cristiana, da Educação e da Psicologia, nos 2 lugares. E eu queria fazer uma pergunta que tangencia um pouco o que eles trazem, né? O professor traz a questão do afeto, né? Quer dizer, como se o jovem estivesse demandando, claro, alguma coisa a mais do que o conteúdo, como se já esperassem alguma coisa diferente do conteúdo, né? Mas que coloca um lugar paradoxal, digamos assim, para o próprio professor na atualidade, porque, digamos assim, a ponta disso seria a educação fora da instituição escola, por exemplo. Se esse fosse o mote central, então poderia ser realmente em vários outros lugares, né? Então, como a gente pode pensar saídas para essa tensão? Claro que o conteúdo digamos assim, é fundamental, mas ele está totalmente, digamos assim, numa outra localização a partir do momento que os jovens sabem que eles vão para a internet e eles conseguem ter acesso ao conteúdo, às vezes, de uma maneira muito eficiente, digamos assim. Né? Então, como se colocar aí nessa tensão? É interessante como essa ideia de conteúdo, né, ela aparece aí tanto na fala da Cristiana como na fala do Wagner, e eu me reporto assim ao que também Carmen estava falando sobre o currículo, né, como o currículo é algo que também, ou é essa herança, né, a herança que deve ser passada, né, qual herança deve ser passada, qual conteúdo deve ser passado. E talvez a gente tenha uma visão assim bastante também engessada ou talvez mais cristalizada sobre os conteúdos que a gente deva passar. Eu assim me reporto assim também a minha experiência pessoal como professora já há 40 anos, né, que eu comecei a ensinar essa mesma disciplina que eu dou até hoje, que antigamente se chamava Psicologia do Desenvolvimento e que hoje se chama Infância. E eu me lembro que nos primórdios era um conteudismo, sim. Né? Todas as teorias, teoria de Piaget, teoria de Freud, teoria do não sei das quantas, em que o aluno tinha que dominar aqueles conteúdos todos. Era importante para a sua bagagem, para a sua formação. Eu não deixo de pensar que isso seja importante também, seja importante, mas, por outro lado, eu acho que a gente deixou de pensar, por exemplo, como que a questão do tempo, né? E aí eu estou falando também de experiências muito particulares, assim, né? Com filhos até, que você acha que tem que ser aquele conteúdo porque ele tem que passar, e aí aquele conteúdo ele só vai fazer sentido para ele muito mais tarde. E quando fizer sentido para ele muito mais tarde, vai ser quando ele vai aprender muito mais rapidamente, prazerosamente. Né? Eu sei que eu não estou respondendo, eu só estou colocando mais confusão, mas eu acho que todo professor hoje, eu acho que passa por esse drama.
não só no nível secundário, mas também no nível universitário. Hoje os alunos eles querem falar mais, eles acham que o conteúdo que você quer transmitir também, vamos dizer assim, tem que dar lugar a um ponto de vista deles, né? Quer dizer, a perspectiva deles tem que ser incluída, por mais, vamos dizer assim, até com, num certo sentido, equivocadas, mas talvez, né, isso tem que encontrar algum lugar ali, né, de poder ser acolhido e de poder ser entendido, de poder ser trabalhado. Então, eu acho que a gente está, talvez, vivenciando um outro paradigma, sim. Um outro paradigma que vai exigir da gente outras disposições subjetivas nesse processo da transmissão, né? E aí, quando o Pedro, né, traz essa questão que sociedade é essa, né? Eu acho que é uma sociedade assim, em que, vamos dizer assim, o mínimo que a gente poderia pensar seria uma destituição de qualquer projeto coletivo de nação, onde não existe lugar para uma construção pública, coletiva, difícil, né? Do que seria, por exemplo, né, e aí voltando à primeira pergunta, a questão da herança. Qual é a herança que nós temos como brasileiros que seja importante, né, transmitir a outra geração? Isso não é uma decisão individual, não é uma decisão que cabe a cada um. Isso é uma decisão coletiva, pública e política também, né? Então, eu acho que a gente só pode esperar desastre, prejuízo em termos assim, de se construir também algo além do umbigo de determinadas, vamos dizer assim, de determinadas elites também, porque eu não acho que, pensando também em termos de uma política pública, que todos têm condição de arcar com esse tipo de projeto individual, vamos dizer assim, né? Então, é claro que isso vai ser extremamente discriminatório e vai trazer grandes, né, imensos prejuízos para quem não tem possibilidades de arcar, né, pessoalmente com esse projeto, né, assim, de uma forma mais familiar e pessoal. Eu acho que a gente teria que pensar, desconstruir também um pouquinho esse nome significante conteúdo e talvez também repensar o que a gente está chamando de afeto, né? Conteúdo, eu tenho assim, ele é uma palavra maldita hoje no campo da educação. É impressionante. Eu digo isso não feliz da vida, não. Eu digo isso porque a briga da escola, da cultura escolar, para dizer, para se afirmar como um campo político, para se afirmar como um campo aberto às questões que a atravessavam, colocou a escola, colocou esse debate assim, vou ser simples, mas assim, simplista, conteúdo versus valores. Isso, para mim, foi o maior tiro do pé que nós fizemos. Conteúdo é algo que, no meu entendimento, tem trabalhado com um fluxo de cientificidade, gente. Conteúdo não é sinônimo de conhecimento escolar. Nós temos aqui alguns historiadores, Pedro Weiner, também sobre a história. Vou dar um exemplo, assim, a revolta da Chibata pode ser considerada um conteúdo, mas não é o conhecimento escolar, é aquilo que o professor, quase como um mágico, um alquimista, articula para ensinar a revolta da Chibata, ele mobiliza muito outros conhecimentos para chegar a essa formulação de uma revolta da Chibata, não como um objeto procurado, mas como um objeto de ensino. Então, dentro disso, tem que ter o conteúdo, ele é o que garante a relação com o conhecimento e o conhecimento científico, que eu defendo que a escola tem que estar, é o lugar onde a gente trabalha, não é o único conhecimento. A gente pode abrir aqui 3 seminários para discutir o que é ciência, acho que é importante que não existe, mas que a escola não pode abrir mão, né? A escola tem um compromisso com a verdade ou com regimes de verdade. Eu acho que isso é uma questão
mesmo hoje, né, no momento que a gente está discutindo, não existe verdade absoluta, concordo? Mas os campos disciplinares, os campos científicos, têm os seus regimes de verdade. Né? Eu acho que a gente não pode ensinar coisa errada na escola, não pode mesmo. Na nossa área tem muita coisa que é errada, a gente já sabe que é errada. Não é errada porque existem outras percepções e visões de mundo, não estou falando disso. Errada é porque a historiografia, né, no nosso caso, e a gente poderia pensar em qualquer outra área, no que ela tem de hoje, em termos do que se produz, como é que se chega àquele conhecimento, que é outro que dá fé, que é tão importante quanto para aqueles que acreditam, outras formas de explicação e conhecimento do mundo, a ciência tem algumas das suas regras e alguns compromissos com esses regimes de verdade, que estão sempre em disputa, né? Se disputa pelo monopólio do campo científico, na verdade, mas isso é uma forma. E a escola, o conteúdo seria isso, quer dizer, hoje quem discute revolta Chibata está dentro de que debate historiográfico. Então, esse é um ponto que a gente não pode perder. E aí tem outra coisa que entra nessa alquimia do conhecimento escolar, que é essa dimensão do afeto, que não é o afeto do professor, do aluno gostar do professor. Isso é fácil, gente. Se a gente é simpático, né, dá um pontinho aqui, faz uma negociação, não é disso que nós estamos falando. É o afeto de ser afetado por aquele conteúdo. Né? Eu acho que vocês na área de psicologia entendem muito melhor do que, às vezes, lá a gente na aula de história tentando mostrar isso. Você pode ter um professor brilhante que conhece a beça sobre ditadura militar, por exemplo, que está assistindo militar ou regimes ditatoriais. Dar aulas brilhantes, trazer o conhecimento científico, tudo que tem de conta hoje, mas não conseguir afetar aqueles alunos. Então tem algo aí, onde passa isso, né? Como é que a gente pode buscar justamente processos pedagógicos, né? E tem várias formas de fazer isso. A arte, concordo, é uma forma disso, o cinema. Trazer, por exemplo, muitas vezes é como trazer testemunhas que vivenciaram certos momentos, na fala, as narrativas. Porque eu acho que esse é o mais difícil, né? O afetar, a história tem que, sim, a história de qualquer área tem que afetar o aluno nesse sentido, ele se sentir afetado por aquilo. Aquilo tem a ver com alguma coisa que o desestabiliza da sua zona de conforto. E aí eu acho que é isso que você ganha, né? A autoridade, eu há muito tempo, já dei muita aula de educação básica, mas a vida me fez que eu tenho, através do estágio, que nem hoje estou fazendo, mas assim, eu acho que a diferença entre autoridade e autoritário passa por algo que passa também em termos de família, eu acho que isso não muda, né? É o respeito do professor, e aí vocês, tem muitos alunos que vocês estão de fora, não é na graduação. Eu sempre brinquei, vocês que conhecem, já conheceram, o que eu chamo de fazer a gestão do CR. O que é a gestão do CR? E qual é o professor que vocês não gostam e que vocês não respeitam? É aquele que não ensina e exige nota. Aquele que ensina e exige nota, vocês podem ter atenção, mas vocês respeitam. O que ensina, agora, o que não ensina e exige notas para vocês, não tem perdão. O que não ensina e não pede nota, também vocês levam, porque eu vou fazer aqui professor, dá 10, eu faço, né, a gestão do meu CR, fico um CR melhorzinho, depois eu vou fazer o professor que está ali mostrando que ele acredita naquele aluno, eu tenho experiência, se você chega com um aluno e diz assim, está na turma N, né? A turma N é uma metáfora, porque você tem a turma A, B, C, a N, imagina quem são da turma N, são aqueles que não tem mais jeito. O professor olha, ao olhar para a turma, no jeito que ele fala, ele diz, eu não acredito mais em vocês, eu vou fazer o que eu posso. Não acreditar no outro, né? Achar que todos os outros são já perdidos, eu acho que isso ajuda numa relação, não ajuda na relação da autoridade, que é uma autoridade pela relação de... Aí vem talvez o cuidado, a solidariedade. Eu acredito em você, eu aposto em você, né? Então, todo mundo pode aprender, né? Todo mundo pode aprender. Então, assim, eu acho que tem uma discussão que vocês trouxeram que é importante a gente trabalhar, e o Rico está trabalhando muito isso, o que é o conhecimento, essa matéria-prima? Não é conteúdo só, não são só valores. Então, assim, é uma alquimia mesmo, né? É uma bricolagem, no termo francês, eu gosto muito. O professor ele tem que saber qual que está acontecendo. Por exemplo, você não pode chegar no momento, eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado, é o momento que a torre, lá, as torres caem. E eu fui assistindo no dia seguinte uma aula de história. A professora estava dando Grécia Antiga, todo mundo falando desse desastre, desse acidente, desse ataque terrorista, todo mundo só falando isso. Ela deixou a turma falar, dormindo, depois, agora eu passo aqui para coisas mais sérias, a Grécia Antiga, entendeu? Enfim. Como é que a sensibilidade desse professor de entender que, como é que poder trazer isso e até continuar no seu conteúdo, o que é parar, o que é, né, cumprir um conteúdo, então assim, são muitas questões que eu acho que aí a formação da dimensão pedagógica do conhecimento é fundamental nesse sentido. Você conseguir, o professor, eu não acredito que basta dominar um conteúdo para ser bom professor de educação básica, nem para ser bom professor na universidade. A universidade talvez passe mais, porque tem uma cultura da erudição,
Mas para a educação básica, você quando tem uma segunda-feira 40 alunos de 15 anos, se você pode ser um excelente matemático, você pode ser um excelente historiador, você pode ser, mas se você não sabe, né, o que fazer com aquelas demandas, né, aqueles sujeitos lá, que são sujeitos de desejo, são sujeitos de conhecimento, são sujeitos de demanda, e como é que se articula com esse sujeito? Você corta os pulsos, você sai, você não consegue ficar, e não tem gente que não está conseguindo ficar. Então, eu acho que é preciso a gente pensar muito. Eu acho que não podemos abrir mão do conteúdo. O que é conteúdo? Né, mais uma vez, o que é conteúdo? Que conteúdo me importa ensinar, entendeu? Por que eu tenho que... Alguma coisa eu digo, ensinar que o Brasil foi descoberto por acaso, isso está errado. Isso não é uma questão ideológica, isso não é uma questão de que o Brasil foi descoberto por acaso, que tinha calmaria, isso está errado. Está errado porque a palavra descoberta tem que ser discutida hoje, e no dia, havia ordens expressas para Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Eu estou dando um exemplo, tem 1000 desses, entende? Então, assim, existe uma coisa que é verdade, ou estar no domínio do verdadeiro, pelo menos. Eu prefiro isso do que ser verdadeiro. E isso a gente não pode abrir mão na escola. O que? Então, uma escola laica, né? E vem toda a discussão quando vem, aí eu queria a sua pergunta. Eu não acredito, eu não sei, a informação que você me deu me assustou. A última informação que eu tinha, isso não passou ainda não. Houve um recuo por parte do, não sei se isso já foi estabelecido. Eu estou com um aluno de doutorado discutindo dessa forma. Isso eu acho que a Lúcia respondeu dessa forma, é isso. Isso é uma questão de direita, não é uma questão de esquerda, isso é o fim de qualquer projeto possível de nação. A escola não é à toa, porque ela é inventada para justamente consolidar os estados nacionais, porque tem de bom menos bom, gente. Mas abrir mão desse espaço, abrir mão e achar que a escola pode ser domínio privado, além de reforçar desigualdades, aliás, como tudo que está vindo aí, reforma do ensino médio, parece ser é tudo reforçar, né? Aqueles que já têm, continuar tendo talvez, né, de uma forma garantindo que já tem, e é isso, não tem como, a gente tem que lutar muito e defender a escola pública, gente, isso não tem sentido. Isso em nenhum lugar do mundo tem muito sentido, entende? Agora, está vindo, e está vindo, por que está vindo? Nós está vindo com um pacote, eu diria, de maldades contra tudo que é conhecimento, intelectualidade, universidade, escola. É uma loucura, gente. Por que isso? Hoje acabamos de saber que bolsos de mestrado, por exemplo, foram cortados pela CAB. Quer dizer, o estrangulamentos de uma universidade. O que é a universidade? É o espaço de pensamento crítico. Escolhe espaço de construção de pensamento crítico. Se a gente... É incrível como vem esse ataque, porque vem a isso, né? Vem logo neste domínio, não é à toa, não é aleatório, né? Sem receita, não tem receita, gente, infelizmente, não tem receita, mas tem apostas, adorei essa aposta é uma palavrinha que a gente tem que guardar sempre no dicionário, que ela sai, e ela realmente é potente, né? Eu tenho apostas, e apostas eu acho assim, olhar para o outro e dizer, eu acredito em você, vamos juntos nessa travessia. Eu olho para o meu aluno e digo, vamos juntos. Vamos atravessar juntos, vamos aprender, vamos ensinar. Eu aprendo demais o tempo todo. E não tenho a menor vergonha de dizer que eu aprendo mesmo, desde termos novos até formas de agir no mundo, reação em determinados assuntos. E eu acho que essa abertura de não achar que nós somos prontos e achamos que nós não é capazes de ensinar, e vocês, uma cabeça vazia, que aliás quer dizer aluno, né, sem luz, receber. A gente tem, esse paradigma tem que mudar. Né? Que é o fala de parcela, né? Esse que faz a passagem, né? Eu acho bonita essa imagem, né? O professor é aquele que acompanha na passagem, talvez, do mundo do jovem, e a minha pergunta, para o mundo dos velhos, não, eu diria para o mundo dos adultos. Eu fiquei particularmente tão empolgada com essa fala final, com todo o nosso debate, mas eu fiquei pensando um pouco nos significantes que a Adelaide trouxe, autoritarismo, depois autoridade, ouvindo essa fala, me veio a alteridade, que você trouxe anteriormente, né, nas suas respostas também, mas na possibilidade brincar com essas palavras. De brincar com essas palavras, de que a alteridade me parece permite que a gente brinque mais entre os sujeitos, né? Nós conseguimos brincar mais entre as gerações também, esse reconhecimento do outro que vocês duas trouxeram nas suas falas, e na possibilidade de endereçamento, né, que jovens, crianças, os adultos e os velhos possam conseguir endereçar uns aos outros, né? Isso na escola, que a gente tem visto, dentro de casa. E na universidade, acho que a gente na universidade. Eu queria voltar, talvez, uma questão, que eu acho que essa questão que o Wagner levantou, eu acho muito importante, né? Que ele chama de afetos, né? Que ele coloca numa certa oposição em relação aos conteúdos, né?
e que eu acho que quando Carmen fala, ela um pouco superpõe a questão, né, do afeto, a questão dos valores, né? Pelo menos entendi dessa forma. Esse é afetado, né? Esse é afetado, não Mas sei se é valor, não. Aí, quando se traz a questão dos professores também, né, porque eu acho que quando você fez a pergunta, você estava muito focando a questão da demanda, né, dos jovens em relação aos afetos, né, uma demanda de afeto pelos jovens também, né, dentro desse processo aí de transmissão. Eu fico pensando, por outro lado, a questão dos professores, né, eu acho que também dos alunos, muito sob a perspectiva, vamos dizer assim, da questão do prazer, né? Se a gente pensar, né, que a questão do prazer, né, ela não está dissociada da questão do conhecimento, né? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que até para você pensar o desejo de saber, eu acho que ele tem que estar imbuído de um desfrute que você antecipa, né? De alguma coisa da ordem do prazer, né? E aí eu né, pensando na tua... A palavra estudar. Essa palavra estudar como é negativa. Não devia ser, né? Quando é que a gente usa essa porque palavra? eu acho que quando o Wagner coloca, eu fico pensando que há talvez aí eu diria assim, uma diferença entre gerações aí na cadeia geracional, que talvez antes os alunos já vinham muito imbuídos, né, por uma socialização prévia, de uma expectativa de que eles, né, ao crescer, e para crescer tinha que estudar, né, havia identificações que eram já meio programadas, vamos dizer assim, mais tácitas, né, com a figura do adulto, e que para ser adulto, né, você tinha que investir, você tinha que, né, se preparar, e que hoje eu acho que isso está completamente curto-circuitado, né? Eu escuto muito a tua pergunta no sentido de onde que o professor ele vai poder ajudar esse aluno nessa travessia do conhecimento quando não há nada anterior, né? No sentido assim, de que essa antecipação em relação ao prazer de estudar, ao prazer de conhecer, e um conhecimento que talvez seja, ele já esteja também meio enrijecido na forma de transmissão, né? Eu acho que são muitos problemas, quer dizer, resgatar esse prazer, né? E por outro lado, fazer com que esse professor que também está de saco cheio, ele tenha prazer de estar ali e tenha também identificação com todos aqueles alunos. A pergunta poderia, será que esse professor que talvez vem de um outro extrato socioeconômico, de outra origem, será que ele se identifica, será que ele aposta em todos esses alunos, no sentido assim, né, eu vou ter prazer de estar com esses alunos, eu vou ter vontade de fazer com que, né, eles possam me usar para a travessia que eles têm que fazer nessa descoberta de conhecer coisas que não sabem, né? E eu acho que isso leva tempo na escola, porque quando você está muito atolado, né, de ter que cumprir um programa, talvez, você tem menos tempo de trabalhar essa questão, acho que você está chamando de uma questão afetiva. Eu acho que para mim o desafio maior é como a gente justamente cria esse laço de paixão positiva, uma relação positiva com o aprender, né? Esse para mim, então, assim, professor que não gosta de estudar, gente, não existe, para mim não existe. Agora, nós, os pais e mães falam, menino, vai estudar, senão vai ficar de castigo. O professor, a gente fala, estuda que vai cair na prova, olha o condicionamento que a gente faz. Então,
liberar esse tempo livre, que a escola, que o estudo é um tempo livre, que não é um tempo, por isso que eu digo, tem uma linha aí que eu acho muito bacana, né, que é da filosofia que está discutir aí com a educação, dizendo, por que não pensar justamente essa escola como um tempo livre, ou seja, um tempo com a relação com o conhecimento não é interessada para ir para o mercado de trabalho, para ganhar ponto, né? É isso que a gente tem que mudar. Acho que você pegou no ponto que o afeto também é essa discussão do prazer. Que não é, que para mim talvez seja mais difícil. Eu tenho uma anedota, eu tive a oportunidade em Cabo Verde, eu vivi alguns anos em Cabo Verde, e eu fazia formação de professora de história, e eu fui uma vez numa orientação de uma coordenação pedagógica numa escola, que serviu o ensino médio aqui, e a reunião era só professora de história. E a coordenadora só dizia assim, vocês têm que chegar em dezembro no Egito. Todo mundo, e ela séria, né? Todo mundo em dezembro no Egito. E tinha uma professora que estava tentando explicar por que ela não ia chegar no dezembro no Egito, porque ela estava fazendo outras coisas com os alunos. E não adiantava, aquela coordenação pedagógica não queria saber. A senhora pode fazer o que quiser, mas em dezembro a senhora tem que estar no Egito. Então, essa é uma lógica que ainda está muito presente do cumprimento do programa. Agora, quem disse, assim, não existe, não está escrito nas estrelas, gente, que tem que ser assim. Isso não é, isso eu quero ver, isso não é. É talvez uma lógica pedagógica que se hegemonizou durante, né, muito tempo, mas nós estamos num momento de desconstruir isso também. Né? Essa é uma lógica, tem que cumprir o programa. Mas quem disse, cara, parte que você tem que cumprir o programa? Se vocês um dia me apresentarem um professor que cumpriu o programa, aliás, eu vou gostar de conhecer. Ninguém cumpre o programa, coisa nenhuma. Não tem problema, não existe, essa figura não existe. Ela é um mito que foi inventado. E essa coisa da gente querer controlar a aprendizagem também não. Então, assim, eu acho que tem muitas desconstruções que estão começando a serem feitas, mas que são importantes para a gente recuperar isso. Eu acho muito bacana isso. Eu, por exemplo, não sei, eu adoro estudar. E aí, às vezes, assim, o que você vai fazer nas férias? Ler. É que eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo para estudar, gente. E a verdade é essa. Então, assim, estudar é um ato de prazer para mim. Mas, não sei, mas eu venho de uma família, classe média, meu papai médico, eu sou, assim, a herdeira, né, assumo, mas como é que a escola, se não tem isso, e a sociologia já falou, aí que está, a escola, o fracasso, né, não é só fora. A escola está produzindo esse fracasso. E como é que ela combate? Se não tem, se não tiver, como é que a escola pode propiciar, né, essa relação que não é fácil, é o que você falou, precisa de tempo. Agora, deixa de cumprir programa, gente. Nesse sentido do cumprimento e do controle, Carmen, fiquei pensando numa fala da Lúcia sobre a parentalidade, no sentido de uma insuficiência parental, que talvez a gente deva admitir. Talvez. E eu fiquei pensando nessa insuficiência institucional, na escola, na universidade. E nas relações entre jovens e adultos, né? Alguma coisa que talvez, como aposta, me vem ouvindo na fala de vocês, que talvez, né, apostar numa insuficiência... Que é isso, ninguém controla. Já dada de saída aí, nos sujeitos, né? Acho que isso é alguma coisa que se possa até ser alguma coisa que se possa dar cola, liga entre os sujeitos jovens, adultos, né, que transcenda também as diferenças geracionais enquanto categorias, né? A insuficiência, né, no valor positivo da palavra, né? Incompletude, o inacabamento, agora inacabamento. Me veio também a palavra fragilidade, mas no bom sentido da coisa. Eu acho que é justamente por isso que a universidade está recebendo tantos cortes atualmente, né, a educação como um todo, porque a fragilidade né, que aparentemente eu acho que aparenta, digamos assim, né, aparentemente aparenta, mas justamente diz o contrário, diz da potência desse espaço e de todo o trabalho e de laço que se proporciona aqui dentro, né? Puxando o que a professora Carmen trouxe, do conceito de comum. E eu fiquei pensando naquela provocação que a professora Lúcia fez com relação a outros modelos de transmissão e ao conceito de herança, de legado que você trouxe dentro do papel da escola. Vocês acham que é possível a gente pensar no comum e no afeto, nesse sentido complementar que vocês dois colocaram o afeto, né, na resposta ao Wagner, como possíveis outros modelos de transmissão? É isso que eu estou apostando.
É nisso que eu estou querendo apostar, em termos da construção desse comum, né? Porque não é um comum que está dado, o comum não está dado, o comum não é de uma comunidade de origem, né? Porque eu acho que isso, a gente tem a ideia do comum da comunidade religiosa, comunidade como se fosse um pertencimento a algo que já existe. Eu acho que o deslocamento comum, numa perspectiva, um princípio político, de buscar a co-construção, a coprodução de sentidos, a coprodução, acho que fazer o coletivo, essa palavra, gente, eu acredito que seja hoje o caminho possível, embora tão difícil, porque, né, o movimento é quase contra a maré, né? Não é maré. Mas eu acho que essa questão do comum, que é a questão da herança, que é a questão de outra forma de transmissão, tem que ser quem é que vai decidir esse comum? É isso, o comum é quem decide o comum. O comum não pode ter um grupo de interesse que vai decidir esse comum, né? Eu acho que o comum é algo que tem que ser jogado na gestão coletiva mesmo, em todos os aspectos, em todas as escalas. Eu acho que é isso, é para construir currículo, é para pensar a construção de um projeto de pedagogia da escola, é para pensar a universidade, é essa ideia. E não é o comum do centralismo democrático, né? Que a gente põe todo mundo junto, vamos dialogar com as relações assim. Eu já disse que eu não quero mais conversar com historiador nenhum, quando eu falo assim. Não, porque historiador e professor de didática, vamos dialogar, só que se eles entendem que eles sabem e eu só aplico, não vai dar certo. Então vamos todo mundo de igual para igual, porque o comum pressupõe aquilo que eu falei também, todo mundo sendo o outro do outro. Porque o comum, de ter uma norma que vai articular algo que é comum, passa a ser o quê? Privatização, hegemonização no sentido particular. É o comum se colocar junto, construir junto e fazer junto. Essa ideia eu acho que ela é potente. Como é que se materializa isso em ações no cotidiano? É toda uma vida, né? É todo um trabalho de vida, eu acho. Mas assim, é um princípio que eu acho que é potente. E que tem já jeito. Você falou da ocupação da escola, eu acho que é um exemplo em comum. Para mim, quando você viu as escolas ocupadas, tinha professor, tinha pai de aluno, tinha aluno, construindo aquele cotidiano, essa escola é nossa. Essa é a ideia do comum que eu estou falando. Isso não é o comum da escola, porque não é o comum que é igual a público, que é só na oposição ao privado. Porque isso também eu acho que reduz a ideia de coisa de bem comum, bem privado. É o comum mesmo como uma ação, um ato de se colocar juntos e defender algo que é nosso, né? Concordo assim, totalmente com Carmen, só que penso que vai ser um processo assim, de grande transformação subjetiva. Acho que exige isso, né? Tanto por parte dos adultos, né, já que a gente está falando das relações intergeracionais, eu acho que tanto por parte dos adultos que precisam assumir, talvez, a sua fragilidade, né, a sua incompletude, o seu inacabamento, como também por parte dos jovens, né, no sentido de que essa reivindicação acusatória de que talvez os adultos tenham que estar sempre nesse lugar de provê-los de tudo e eles não podem, vamos dizer, assumir nada, né? Eu acho que também vai exigir aí um certo deslocamento dos jovens enquanto, vamos dizer assim, querem ser protegidos, então, enquanto querem, vamos dizer, ser desobrigados, enquanto querem ser desresponsabilizados. Então, nesse sentido, eu acho que vai exigir grandes deslocamentos subjetivos de fazer um outro investimento, porque, vamos dizer assim, buscar esse comum é uma busca ativa de ações. Esse comum ele só vai poder emergir a partir das ações coletivas. E construir o coletivo é sempre muito difícil, né? Hoje, na Assembleia lá dos docentes, né, é sempre uma reclamação, né, de construir um coletivo no meio de uma situação tão hostil como a que nós, docentes, estamos enfrentando, e toda a população, todo o corpo social da universidade, mas mesmo assim se colocam as divergências como motivo de separação, de briga, então é difícil, né,
né, para ir além da divergência, para construir um coletivo onde a gente se reconhece muito mal, né? Já dizia Freud lá, né? Porque a identificação coletiva é onde você mal se reconhece, mas que você tem que se reconhecer ali, porque é a convivência coletiva, né? É aquilo que está além, né, das suas idiosincrasias, daquilo que você gostaria que fosse, você pessoalmente, né, como indivíduo. Então, eu acho que é um processo muito longo, né, e que a escola, eu acho que também vai ter que fazer. Eu acho que seria uma bela aposta, né, de um outro tipo de gestão, um outro tipo de estar junto ali na escola, de construção aí do que vai ser esse projeto político-pedagógico da escola. Bom, então eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença da professora Carmen, da professora Lúcia, de todos aqui presentes, dos nossos espectadores.